Certas bactérias que habitam as cascas de árvores são capazes de absorver o metano, que é o CH4, e utilizá-lo como fonte de energia para sintetizar matéria orgânica. Durante estudos realizados, pesquisadores perceberam que, muitas vezes, as árvores assimilam mais do que emitem, funcionando como sumidouros de metano, um dos mais importantes gases do efeito estufa. Isso acontece nas próprias várzeas, quando não estão alagadas e têm oxigênio no solo, e também principalmente em florestas de terra firmes não alagáveis. Bom, pessoal, aí a questão te pede: a ação dessas bactérias como redutoras do efeito estufa ocorre pelo fato de elas... Bom, então eles falam, né, de bactérias que absorvem o metano, né? Então o que a gente sabe? Que elas habitam as cascas de árvore, ok? E aí essas bactérias então vão absorver o metano e utilizar ele como fonte de energia para sintetizar matéria orgânica. Tranquilo? Então, por isso, a gente pode considerar essas bactérias como esses sumidouros de metano, né? O que é isso, gente? Elas vão tirar esse metano, então, da atmosfera, transformando-o em outras substâncias complexas. Por isso a gente fala de sumidouro de metano. Esse metano, ele para de existir ali, porque ele vai ser transformado em outras moléculas, ok? Então, essas bactérias, elas são conhecidas como bactérias metanotróficas. Né? Então, se a gente lembrar que essa parte, né, de trófico, ela tem a ver com a parte de alimentação, né, a origem da palavra, e o metano vem aí da molécula do CH4. Então, elas são capazes de, entre aspas, produzir o seu alimento a partir do metano, ou seja, elas transformam o metano em substâncias complexas que são a sua matéria orgânica, ok? Então, elas desempenham um papel muito importante na redução do efeito estufa, porque elas são quimiotróficas que vão utilizar esse metano ali como fonte de carbono e energia. Então, ela tira o metano da atmosfera e transforma, né, nessas outras moléculas complexas, então contribuindo para a diminuição da concentração desse gás na atmosfera. Tranquilo? Então, essa ação como redutora tem a ver com o fato delas usarem o metano para produzir o seu próprio alimento. Então vamos ler as alternativas e ver o que se encaixa aqui para a gente. Letra A, tem a ver com o fato delas obterem energia da luz solar para a degradação do gás metano? Não, né, pessoal? Então essas bactérias, elas não obtêm a energia da luz solar. Ela vai vir, inclusive, do metano, que ela vai ser transformada ali. Tranquilo? Então não são bactérias fotossintetizantes, e sim quimiosintetizantes. Beleza? Letra B, são heterotróficas e absorvem o composto pela decomposição. Bom, elas não são heterotróficas, né? Então a gente acabou de falar que elas são autotróficas, só que elas são quimiosintetizantes. Só assim para a gente lembrar, né? A gente tem dois tipos de seres vivos em relação à produção do alimento. Tem os autotróficos, então o auto vem de si mesmo, de próprio, e os heterotróficos, que tem a ver com o que vem de fora, o diferente, né? Então, os heterotróficos são aqueles que buscam o seu alimento do meio. Os autotróficos são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Os principais são os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Então, a diferença principal tá aqui, né? Os fotossintetizantes, eles vão usar a luz solar para produzir o seu alimento. Já os quimiosintetizantes vão usar moléculas inorgânicas, que é o caso do metano. Então, essas bactérias aí, né, essas metanotróficas, elas são autotróficas quimiosintetizantes. Tranquilo? Então, não são heterotróficas e nem obtêm a partir da luz solar, como diz a letra A e a letra B. Vamos ver a letra C. Apresentam metabolismo fotossintético por estarem junto às árvores. Acabamos de falar que não, né?
Elas não são fotossintetizantes, beleza? Letra D. Deve-se ao fato delas armazenarem o metano e seus derivados em organelas membranosas? Bom, pessoal, essa está errada porque os procariotos, né, que são bactérias, essas bactérias são seres procariontes, elas não possuem essas organelas membranosas como as células eucarióticas. Então, elas vão metabolizar o metano diretamente no citoplasma sem armazenar esse gás nos seus compartimentos internos, tranquilo? Então, eles não têm organelas membranosas. E a letra E, se deve ao fato delas serem quimiosintetizantes e usarem metano como fonte de carbono? É exatamente a nossa resposta.